Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. E o tema da aula de hoje é distorções em história da ciência. Bom, quais são os objetivos? Objetivos da aula de hoje: refletir. Então, nosso objetivo hoje é refletir sobre como não usar história da ciência em sala de aula, no ensino de química, né? Sobre como não, vou até trocar a corzinha aqui, usar história da ciência no ensino de química, certo? Então é isso que a gente vai tentar discutir hoje. Bom, para a gente conseguir cumprir nosso objetivo, o que nós faremos? Nós, num primeiro momento, vamos fazer uma discussão do texto lido na semana anterior. O texto é Arquimedes e a Coroa do Rei, lá do Roberto Martins, certo? O título completo é Arquimedes e a Coroa do Rei, Problemas Históricos. Legal. Então, e aí no segundo momento, a partir dessa discussão do texto, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a história da ciência e ensino, né? Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre a utilidade da história da ciência para o ensino de química, certo? Então é essa a proposta da nossa aulinha de hoje, beleza? Então vamos para o item 1 lá. Vamos lá. Vamos para a discussão do texto. Item 1. Tá vivo aqui hoje. Item 1. Discussão do texto. Discussão do texto. Bom, gente, eu gosto muito do texto, de trazer esse texto do Arquimedes e a Coroa do Rei, porque apesar das pessoas acharem que é um texto de física, até o autor é um físico, historiador da física, mas na verdade, se você for olhar com calma, né, o texto traz um episódio, né, da história e ele fala um pouquinho sobre análise química rudimentar, né? O que está por trás do texto é uma análise química rudimentar. Quando você está lá no primeiro ano do ensino médio, você aprende propriedades específicas da matéria, né? Então lá o professor te ensina ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. É quase uma das primeiras matérias que a gente vê no ensino médio. E densidade, né? E aí ele te explica que a densidade é igual a massa dividido pelo volume de um corpo, certo? Tá, mas a pergunta que não quer calar é: para que serve tudo isso? Por que eu estudo ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade? Para que serve? Qual que é a utilidade prática dessas coisas, né? Na verdade, essas são propriedades específicas da matéria, né? Então, isso me permite, de certa maneira, fazer análises químicas bem rudimentares, né? Por que isso? Porque a densidade do ouro é 19,3 gramas
para cada centímetro cúbico, certo? Não sei se é 19,3 ou 19,5, bom, não importa. O fato é que só o ouro tem essa densidade, só o ouro, quando eu pego uma graminha, quando eu pego um dadinho de 1 centímetro cúbico, né? Ó, quando eu pego um dadinho de 1 centímetro cúbico, quando eu coloco ele numa balança, ele vai me dar o valor de 19,3 gramas, certo? Então, esta é uma forma, né? Conseguir determinar a densidade de corpos, essa é uma forma de saber se aquele corpo é feito de um determinado material ou não, ou é feito a partir de uma mistura de materiais, certo? Então, essa é a questão do artigo, né? Essa é a questão que está por trás da lenda de Arquimedes, né? O tal rei ficou desconfiado do camarada que fez a coroa para ele, ficou desconfiado se a coroa era efetivamente de ouro ou não, né? Se era ouro puro ou não. E pediu para o Arquimedes achar um jeito de saber se a tal coroa, vamos desenhar aqui a coroa, olha só, o tio é ótimo para desenho, nossa senhora. Então, ele pediu para o Arquimedes saber se a coroa era mesmo, de fato, feita somente de ouro ou se o camarada tinha passado a perna nele, né? E aí a lenda do Arquimedes é mais ou menos essa, né? O Arquimedes tava indo para o banho e parece que a banheira estava praticamente lotada, né? Cheia, porque o que acontece, né? Na época, as balanças, então, o que acontece? As balanças já permitiam pesar, né? Ou encontrar a massa da coroa, né? Então, a densidade, que é uma propriedade única dos materiais, né? O grande problema era encontrar o volume da coroa, né? Porque a coroa tem um volume todo irregular, né? Aliás, como é que eu encontro volumes de corpos irregulares, né? Eu posso fazer isso através do deslocamento de líquidos, né? Então, quando eu estou numa aula presencial com vocês, eu levo um corpo irregular, tipo um parafuso, né? Aí peso o parafuso, sei lá, o parafuso deu 2 gramas. Não, vamos colocar um valor aqui fácil para eu calcular, né? O parafuso deu 8 gramas, tá? Não, vamos colocar 16 gramas, tá? Então, o parafuso deu 16 gramas. Como é que eu sei se esse parafuso é feito de ferro ou não? Simples, né? Eu pego ele, pego uma proveta, tá? Graduada, certo? E aí tá aqui, ó, coloco aqui, até aqui de água. Deu 10 ml de água. Aí o que eu faço? Eu jogo o parafuso, né? O que acontece? Ele tem que entrar inteirinho na água, né? Houve um deslocamento de volume de 10 para 12 ml, né? Depois que eu joguei o parafuso. Então, qual que é o volume desse parafuso? É 12, volume final, menos o volume inicial, que é 10. Então, o volume dele é 2 ml, certo? Então, como já se conhecia a densidade, que a densidade era uma propriedade única dos corpos, é igual a massa sobre volume, densidade é igual a 16 sobre 2, densidade é igual a 8 gramas por ml. Ok? Então é assim que a gente determina a densidade de um corpo irregular. E a coroa do rei é um corpo irregular, né? Ela é um corpo totalmente irregular. Então a questão é, como é que eu determino
a variação de volume. Muito bem. Então, qual que é a ideia, né? O Arquimedes entrou lá na banheira e supostamente parece que a água transbordou, né? E aí é que vem a coisa, né? Olha, se a água transbordou, eu posso medir o volume por transbordamento e não por deslocamento de volume. Porque medir o volume irregular de um parafuso numa vidraria fininha, tipo a proveta, é simples, ok. Agora, medir o volume de uma coroa por deslocamento de volume é muito complicado. O Roberto Martins trata disso no texto dele. Por quê? Porque o diâmetro dessa coroa, sei lá, teria que caber na cabeça de um rei, né? Então o diâmetro dela teria que ter uns 20 centímetros, ok? Então eu teria que construir uma vidraria volumétrica, não fininha, com uma gradação bem sensível à variação de volume, mas uma vidraria volumétrica bem larga, que coubesse a coroa do rei aqui, ó. Certo? E aí, como a coroa, na verdade, ela tem um volume muito pequeno, né? Se eu pudesse pegar a coroa, derreter ela, né? Você ia ver que ela ia ter por volta mais ou menos de 50 ml, 50 centímetros cúbicos, né? Quando eu jogo a coroa aqui, numa vidraria volumétrica que é muito larga, né? E a coroa vai promover só um deslocamento de 50 ml, esse deslocamento ele não é visível. Então tá aqui, ó, submergi toda a coroa, né? O meu desenho ficou horroroso, ela ficou aqui embaixo, a coroa, certo? Você não percebe, você não tem sensibilidade, né? Na visualização do deslocamento do volume. É isso que era o grande problema da época. Como é que eu vou medir o deslocamento de volume? Como é que eu vou medir o volume de um corpo irregular? Ok? Ok, que densidade é uma propriedade específica, única dos materiais que me permitem saber se eu tenho só ouro, ou se eu tenho só prata, ou se eu tenho uma mistura de ouro e prata, né? Ó, vamos fazer uma simplificação aqui, né? Se eu tenho a densidade do ouro 20 gramas por ml, ó, eu estou arredondando o número só para a gente entender, e a densidade da prata 10 gramas por ml, né? Se eu faço uma mistura de 50% de ouro e de prata, ó, eu estou fazendo um arredondamento muito grotesco aqui, tá? Não estou levando em consideração várias coisas, é só para a gente entender, né? Mas se eu misturo meio a meio ouro e prata, a tendência é que a densidade do material final tenha uma densidade intermediária entre 10 e 20, né? Então, uma densidade por volta de 15 gramas por ml, certo? Então, se o Arquimedes consegue, por exemplo, perceber que a densidade da coroa está muito fora do 19,3, lá do próximo de 20, isso é uma forma dele perceber que a coroa foi feita com uma mistura de ouro mais algumas coisas, que não dá para saber o que era, né? Mas é uma maneira de detectar o fato do camarada ter passado a perna no rei, certo? Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então a gente nem entrou no texto ainda, eu estou só fazendo uma problematização da situação, né? O que o texto traz para a gente, né? Quer dizer, qual que é a ideia por detrás, né? Então, o legal desse texto é que ele traz para a gente uma análise química rudimentar, né? Então, a gente está problematizando isso. Densidade eu posso utilizar para determinar se um corpo é feito de ouro ou não, né? Mas para isso eu preciso medir a massa. A massa a gente não tinha problema na época do Arquimedes, né? Já tinha balanças que tinham a possibilidade de medir a massa. Agora, o problema era o volume.
Como é que eu ia medir esse volume, né? De um corpo totalmente irregular? Bom, eu posso medir o volume de um corpo totalmente irregular por deslocamento de volume de água, certo? Só que numa vidraria fininha isso funciona legal. Numa vidraria que coubesse a coroa, né? Como a coroa tem um volume muito pequeno, de fato muito pequeno, você não ia ter transbordamento, você não ia ter deslocamento de água. Ai, professor, mas a coroa é volumosa. Não, não é não, gente. Né? Ó, vamos voltar lá no cálculo do 20. Não é não, 20 gramas por ml. Né? Vamos arredondar para 20. Né? Quanto você acha que seria razoável ter, em termos de massa, a coroa de um rei? Né? Acho que seria razoável você ter uma coroa pesando no máximo 1000 gramas, 1 quilo. Você vai fazer uma coroa de 15 quilos para o camarada ficar com ela pesando o dia inteiro na cabeça, né? Então, uma coroa de 1000 gramas está mais do que suficiente, né? Então, se eu tenho 20 gramas por ml, se eu multiplicar isso por 50 ml, ó, corta, 50 vezes 20, eu chego numa coroa de 1000 gramas, certo? Então, olha só, o volume de uma coroa de um rei, né, tá por volta lá de 50 ml. É que eu derreto ela e faço ela, né, bem fininha e tudo mais, de modo que ela caiba na cabeça de um rei. Mas se eu derretesse ela e colocasse num copinho, né, num shot, tudo bem? Tá aqui o shot, ó. Ela ia, de ouro mesmo, ela ia preencher aí um copinho, né? Então, essa quantidade de ouro numa bacia, né? Porque eu teria que ter praticamente uma bacia para conseguir medir o volume da coroa por deslocamento, né? Então, essa quantidade pequena de ouro, que é 50 ml, numa bacia muito larga, faria com que o deslocamento de líquido fosse praticamente invisível. Eu não ia ter sensibilidade para medir isso de jeito nenhum, tá? Ok? Professor, mas então o Arquimedes não poderia derreter a coroa, colocar derreter num formato bem fininho e medir o deslocamento de volume? Poderia. Essa seria uma possibilidade, mas ele destruiria o trabalho do outro, né? Não faz o menor sentido. O camarada que fez a coroa teve um trabalho do caramba para fazer ela do jeito que estava, né? Então você vai destruir o trabalho do outro, quer dizer, não faz o menor sentido isso. Ok? Tranquilo? Então nós nem entramos no texto ainda, estou só fazendo uma discussão de por que o texto é legal para nós que somos químicos, né? É uma forma muito rudimentar de determinar se ali eu tenho uma mistura ou se eu tenho um ouro puro, né? É bem bacana a historinha. Muito bem. E aí, o que trata a lenda, né? E o que a gente fica imaginando, né? Ora, o camarada entrou na banheira, a banheira estava lotada de água, né? Quando ele entra na banheira, a água transbordou, né? A água transbordou. Se eu, por exemplo, construo uma canaleta em torno dessa banheira, né, em volta dessa banheira, e recolho essa água e conduzo ela até uma vidraria fininha e volumétrica, portanto sensível ao volume, né, o que acontece? Eu achei um método de medir o volume, né? Então, o volume de corpos irregulares não vai ser mais medido por diferença de volume, não vai ser mais medido por deslocamento de água, e sim por transbordamento. Essa é a grande questão por trás da lenda, né? Do tal do eureka, né? Então, a ideia é, poxa, o camarada estava lá, foi pro banho, quando ele entrou, ele percebeu que a água caiu.
A água caiu da banheira, né? E aí ele teve a grande ideia, né? A eureka, a grande ideia. Se eu não consigo, se eu tenho uma dificuldade física de medir o volume da coroa por deslocamento de líquido, então eu vou medir o volume da coroa por transbordamento de líquido, né? Eu coloco a coroa, né? Eu encho de água até a boca, eu coloco a coroa, não é? Quando eu coloco a coroa, a água transborda. E aí eu recolho essa água. O quanto que transbordou é o volume da coroa. Essa é a ideia, né, que está por trás do texto, né? Então a gente fica imaginando o Arquimedes colocando a coroa numa banheira, colocando uma canaleta em volta, recolhendo essa água, jogando para uma vidraria volumétrica que ele consiga medir, e aí está feito, né? Achamos o volume da coroa, tá? Temos a massa, porque já tinha balança, acho a densidade. Se deu 20, ok, né? Se deu 19,3, ok, é ouro, né? Então ele já tinha lá um pedacinho de ouro que ele mediu, que ele sabia que era efetivamente ouro, mediu a massa, mediu o volume e sabia que a densidade dele estava por volta de 20, 19,5, 19,3, enfim, não sei direito qual que é a densidade, não importa. Aqui agora pra gente. E ele faz o mesmo procedimento com a coroa. Se der a mesma densidade, tá feita a brincadeira, né? Tá feita a determinação se a coroa estava contaminada ou não, tá? Então, estamos só viajando na maionese. Agora vamos entrar no texto. Vamos de fato entrar no texto. O texto, né? Discussão do texto. Então, o que acontece, né? Ele já começa lá no texto com a seguinte pergunta: como saber se o relato é real ou não? Né? O relato, a lenda do Arquimedes é real ou não? Aí, no item 2, ele entra no método que ele vai fazer para analisar essa pergunta, né? O que ele fez, né? Ele foi atrás de quem descreveu os procedimentos. Essa é a primeira pergunta: quem descreveu os procedimentos? A segunda pergunta é: esses procedimentos são plausíveis? E a terceira: quais são as fontes? E aí, por último, ele vai para a conclusão, certo? Muito bem. Então, ele foi lá para o terceiro item do artigo, é a fonte da lenda, né? Então, o que o Roberto Martins ele fez? Ele fez um estudo histórico, buscando na história da ciência quais eram as fontes, né? Quem que comentava a respeito dessa lenda do Arquimedes? E aí, fazendo uma investigação minuciosa, ele chegou ao último personagem, olhando daqui para lá, né? Que falou sobre a lenda. Ou seja, o último seria, na verdade, o primeiro, né? Então, foi o tal do Vitrúvios, certo? Que não é contemporâneo de Arquimedes, né? Esse camarada, ele viveu numa época por volta de 200 anos depois de Arquimedes, né? Ele cita lá nesse item 3 do texto que nenhuma obra de Arquimedes menciona essa questão da coroa do rei, né? O autor mais antigo foi o tal do Vitrúvios, que viveu 200 anos à frente do Arquimedes, né? E para quem já brincou de telefone sem fio, já pode perceber que é uma furada tudo isso, né? Se eu brinco de telefone sem fio, passo uma informação para meia dúzia de bocas, chega lá no final, a informação já normalmente levemente distorcida, você imagina 200 anos depois, né? E aí ele começa a falar que há elementos estranhos na história, né? Por que alguém encheria a banheira até a borda, né? Começou a fazer algumas considerações, se o Arquimedes tinha um escravo ou não, para que o escravo ia encher a banheira até o talo, né? Para depois ter que ele mesmo secar, né?
É uma lenda meio esquisita, né? Como é que uma pessoa sairia pelado na rua, gritando eureka, eureka, uma pessoa, da, sabe, do quilate do Arquimedes? É esquisito tudo isso, né? Portanto, o que ele conclui aí nesse item 3, né? Que essa fonte não é confiável, né? De 200 anos após o período em que o Arquimedes morreu, né? E aí ele vai lá para a tal da dificuldade física, né? Ele vai para o item 4 no texto, fazer considerações a respeito das dificuldades físicas do método. E aí, é claro, ele mostra para a gente que ele está fazendo uma análise, inclusive anacrônica. Ele está olhando de forma anacrônica para o método de análise. E ele conclui que é impossível o Arquimedes ter feito essa determinação do volume da coroa por meio de transbordamento de líquido. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tensão superficial que atrapalha a medição, né, do volume da coroa por transbordamento. Então o que a gente vai fazer, né? O tio vai mostrar isso para vocês, ó. Nós vamos fazer uma experiência, olha lá, certo? Uma experiência tentando simular o que o Roberto Martins disse pra gente. Então tá aqui um copo de água e tá aqui uma chave, tá? Eu calculei o volume desse camarada e o volume desse, tá? E fiz uma analogia, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma banheira, isso aqui é uma coroa, certo? Eu tenho uma canaleta em torno da banheira, tá? E essa canaleta leva até uma vidraria, né? Conduz até uma vidraria volumétrica que mede com precisão o volume deslocado de água, quer dizer, transbordado de água, que supostamente é igual ao volume da minha chave, certo? O que é que eu faço então? Vou medir, não, porque quando eu jogo essa coroa aqui, ó, você não percebe você praticamente não percebe o deslocamento. Não tem como medir o volume por deslocamento. O copo, por ser muito largo, não me permite ter a sensibilidade de perceber a diferença de gradação aqui, ó, de volume, mesmo que ela fosse graduada. Esse é o problema físico, né? De medir por deslocamento. Então, vamos medir por transbordamento. Vamos fazer o que o Roberto falou? Olha lá, ó, eu vou encher até o talo, porque a ideia é medir por transbordamento. Ó, eu vou deixar até transbordar um pouquinho, ó. Olha lá, transbordou. Ó, caiu um pouquinho de água lá. Então é assim, ó. Eu já fiz um cálculo. Esta chave está para essa banheira, para esse copo, assim como essa coroa, né? Ó, isso aqui é como se fosse uma coroa para essa banheira. Calculei o volume médio de banheira, calculei o volume da coroa, que deve ter uns 50 ml, e fiz uma relação. Então, jogando essa chave aqui, é como se eu estivesse jogando 144 coroas numa banheira, certo? Mais ou menos isso. Só para você ter uma ideia do efeito, ó. Então, vamos ver? Ixi, aí, ó. Eu já joguei aqui umas 15 coroas. Houve transbordamento? Não. Olha lá. Transbordou? Não. Não transbordou, gente. Por quê? Porque a tensão superficial da água segurou. Não deixou a água transbordar. Olha só que legal, gente. É isso que ele fala no artigo, né? Ó, vamos pegar mais algumas coisas para jogar aí para você ver, ó. Vixe, aqui tem um monte de coroa, ó. Vamos jogar? Não transbordou nenhuma gota, gente. Nenhuma. Olha só que maluco.
Nenhuma gota, gente. Olha só que louco. Não transbordou, a tensão superficial da água atrapalha. Segura, não deixa ela cair para fora do copo. Aí, ó. Não transbordou nenhuma gota. Olha lá, que maluco. Nada. Nenhuma gota. Olha só isso. Olha só o tamanho dessa chave. Olha lá. Nenhuma gota, gente. Olha lá. Olha, eu vou jogar o chaveiro inteiro. Olha que maluco. Agora caiu um pouquinho, olha lá. Gente, agora caiu um pouquinho. Olha, eu enchi o copo pela metade com chave e agora que caiu um pouquinho. Olha que maluco. Gente, eu tô virando abóbora por causa do tamanho do vídeo. A gente continua dessa experiência então, tá? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.